da energia elétrica e tudo mais. O que o senhor pode trazer para a gente informar a população? Na realidade, é o impacto na economia, né, do modo geral, desse encarecimento da energia que a gente está por vir, já estamos, mas vai aumentar, e que vai ter um impacto direto, tanto em inflação, quanto no dia a dia do consumidor, a parte de crescimento estrutural do país. Tem uma série de questões aí, até a possibilidade de mudanças no nosso dia a dia aí com a volta do horário de verão. Está sendo cogitado isso, sendo falado muito forte nesta semana. Tem a ver com essa parte das secas e tem a ver com essa questão do fornecimento de energia para tentar conter aí a elevada dos preços e tudo mais. Como que a gente pode contextualizar isso? Pois é, os economistas eles fazem cenários. O cenário antes, digo antes, há poucos dias atrás aí, menos de um mês, era de que a gente tivesse realmente na faixa vermelha, né, de consumo, mas que no final do ano, com as chuvas, isso começasse a partir para o amarelo ali no final de, provavelmente ali em dezembro, e já em janeiro, fevereiro, nós voltaríamos para o verde em termos de consumo de energia. Agora as previsões dos economistas mudaram, e em pouco tempo, né? Já estaríamos por uma bandeira 2 vermelha mês que vem, e aí a gente chegaria até fevereiro em amarela. Então, isso é ruim porque você vai aumentar o consumo, né? O consumo não, o gasto em consumo de energia, e de quase R$ 8 na bandeira vermelha, e ao passo que a amarela é R$ 1 por 100 watts de consumo. Então, para o bolso do consumidor não é bom isso aí, né? E isso acontece porque, com a falta de chuvas, tem que acionar energias que gastam mais e impactam mais na conta, né, professor? Perfeito, porque há 10 anos atrás a diversificação desse setor não era tão grande. Hoje a gente até tem uma entrada ali de eólica, tem outros tipos de energia que são mais baratas e menos poluentes, né? Mas ainda a gente é dependente das termos, que é calor, que isso envolve qualquer queima que gere calor, né? E são caras. E geralmente quando você não tem água nos reservatórios suficiente da hidrelétrica para poder gerar essa energia a mais, você acaba tendo que recorrer às termos que são caras, além de ser poluentes. E é um paradoxo muito complexo, porque você está com menos chuvas, tem menos água para gerar energia pela parte das hidrelétricas, você tem que acionar as termoelétricas que vão trabalhar com combustão, que vão prejudicar o meio ambiente e que podem trazer mais seca, enfim. É bem complexo esse tipo de situação e influencia no nosso bolso, né? E o impacto econômico é grande. Sim. Já estamos vendo inflação em alimentos, teve um pouquinho esse mês, mas a perspectiva de aumento de carne, de aumento o café já estava aumentando também. Alguns tipos de produtos vão ter impacto realmente forte aí, principalmente nos próximos meses, porque você não tem aí pasto, não tem uma série de questões até da própria ração para alimentar o gado, e aí você tem um emagrecimento, vamos dizer assim, e um menor abate. Aí a perspectiva principalmente é carne, açúcar, leite, café. São os produtos aí que se espera um aumento maior no próximo mês, justamente por causa dessa seca. Isso falando só de alimentos. Eu estava vendo que tem impacto nas commodities também, né? No caso da soja, está aumentando o preço, né? E daí os produtores estão segurando, porque acham que vão aumentar mais o preço para poder vender. Mas na questão da exportação, tem mercados de fora que também estão sofrendo com a situação da seca, tentando fazer a compra mesmo nesse momento para evitar um desabastecimento e até prometendo recursos para anos futuros e tudo mais. É muito complexo, né? Perfeita a tua colocação. A minha seria essa na próxima, né? Vamos acabar afetando o mundo aí. Sim. Então não é só um problema local. O Brasil ele abastece o mundo em termos de commodities e vai acabar afetando. E a gente ainda não falou da energia, porque a gente está pensando só na energia de consumo familiar. Mas a energia ela é um importante modo de criar inflação indireta, ou de custo, vamos dizer assim. Porque tudo se baseia em energia. Então quando você tem uma produção que ela é forte em energia, no caso, aí vou citar um exemplo, papel e celulose. Consome muito energia e esse encarecimento, tudo bem que é por contrato, já até comentei em outra oportunidade aqui, só que você tem realmente aumento de custo para muitos tipos de produção. E é uma inflação estrutural que acaba pesando de várias maneiras. Difícil até você dimensionar o quanto uma energia tem impacto na inflação e na economia como um todo. E o que o governo pode fazer nesse sentido para amenizar essa questão? Tem como interferir nessa parte da economia, porque os produtos vão ficar mais caros, vai afetar na inflação, vai afetar em
em meta, tem a questão da taxa de juros, e vão ter a reunião do Copom daqui a uns dias. Pois é, o governo disse que não vai ter falta, não vai ter desabastecimento. Esse não é o caso. Talvez essa do horário de verão seria uma alternativa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu gosto, mas saiu faz tempo, né, do nosso horizonte. Mas é uma forma, sim, de você reduzir o custo da energia, porque você tem mais exposição ao sol do que as termos, que são caras, né? Então, você pode fazer esse trade-off e, durante o tempo, você vai tendo essa margem de economia maior. O governo fala, até teve ontem uma exposição do ministro da Economia, falando que, olha, não é motivo para aumentar juros. O problema não é esse, você fez uma escolha no passado. Quando era do governo, estava na mão dele de não aumentar juros para não ter peso sobre a inflação, ele não fez a parte dele. Agora a gente está no risco que são de variáveis que a gente não controla, que é o próprio clima. Infelizmente, o Copom ele vai atrás da meta da inflação. Não interessa o culpado. Então, por mais que agora não seja o governo o culpado, nós já estamos no teto da meta. Não tem aquela humanização do Copom, no caso, né? Estritamente técnico das variações. E eu acho que essa discussão sempre vem, né, à tona e tem essa parte um pouco folclórica, vamos dizer assim, se você gosta ou não do horário de verão, mas pelo que a gente está vendo, e talvez se comece a debater mais isso de fato agora, do impacto dele para a questão do meio ambiente e do consumo de fato, não apenas se você gosta, se vai poder aproveitar melhor seu dia de lazer ou não, vai acordar mais, entre aspas, mais cedo, mais difícil para levantar, que era o que permeava as discussões do horário de verão nesse sentido. Acho que agora talvez a gente tenha uma discussão um pouco mais técnica para o pessoal entender qual que é a aplicabilidade dele, né, professor? É um recurso de economia. Você Sim. vai sentir isso no bolso, vai ter uma melhora no aspecto da inflação e você também tem um crescimento estruturado. O país não pode ficar à mercê de um gargalo de energia. Então, o país ele tem que crescer e a energia é um fator estruturante que permite ou não que o país se desenvolva. Né? Tem que ter planos aí para aumentar cada vez mais e diversificar, né, essa obtenção de energia no país. Solar também, né? Uma alternativa era a indústria, isso o governo até chega a comentar, não só do horário de verão, mas há uma possibilidade das indústrias diminuírem mais o consumo nesses horários de pico. A parte industrial é meio complicada porque você tem metas, você tem custos outros que não só da energia sendo usados, então não é tão simples assim. Mas se fosse possível, numa escala pelo menos de flexibilidade, isso gera um impacto econômico importante dentro desse setor. Então existem essas possibilidades. E como você mesmo citou, hoje a gente tem uma diversidade maior de geração de energia do que tinha 10 anos atrás. Tem a eólica, tem outras possibilidades, até a solar, né? Mas hoje, dá para melhorar, né? Mas ainda é incipiente. É bem mais do que era 10 anos atrás, mas ainda é um começo. Mas ainda é muito pouco, né? E para quem acha que essa questão de mudança climática não está afetando, essa questão de aquecimento global, vai começar a sentir no bolso e aí vai começar a ter um pouco mais de noção disso e talvez a gente haja... Talvez não, a gente está agindo já tardiamente nesse tipo de situação. Professor, obrigado. Mais uma semana. Eu que agradeço sempre.